Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma reunião de reflexões, de estudo aqui na Casa do Miramês. Nossa reflexão, nosso tema de hoje vai ser conduzido pelo nosso irmão Fábio sobre o Natal, sobre essa festa que a gente todos estão comemorando nesse momento, nessa semana. Vamos elevar a nossa mente até o nosso pensamento, até o mais alto, procurar deixar as nossas preocupações de lado, e vamos fazer uma prece para que a gente possa dar início ao nosso estudo. Senhor Jesus, nesta manhã, agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui presentes para ouvir as reflexões a respeito dos seus ensinamentos. Que a sua paz possa nos envolver a todos os dois planos de vida, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Vamos passar a palavra ao nosso irmão Fábio para que ele possa conduzir as reflexões da noite. Boa noite a todos, muita paz. Como eu estava comentando aqui, que esse meu amigo já está aqui há quase 30 anos e dando suporte para quem vem aqui dialogar com vocês em torno da doutrina que busca reviver o Evangelho de Jesus. Quando nós pensamos em Natal, todo mundo tem conhecimento que a palavra Natal significa nascimento. Mas para que possamos aprofundar a ideia do que isso significa para o espírita, ou seja, para o cristão, pelo menos o que deveria, sobre determinados anos, representar para nós, a gente precisa fazer algumas digressões históricas para compreendermos o que Jesus espera de nós na atualidade. O Natal, ele pode ter surgido de uma conjunção histórica política, mas no plano espiritual a data não interessa, a lembrança do nascimento de Jesus é muito importante, e é isso que nós esperamos compartilhar com vocês, porque se nós voltarmos no tempo, os primeiros cristãos, bem na verdade até o ano 90, não se tinha preocupação e não se tinha registro um registro exato sobre o nascimento de Jesus. E isso foi sendo levado por quê? Primeiro porque os romanos não se preocupavam em interferir nas crenças dos povos que eles dominavam. Eles tinham uma técnica de controle muito interessante. Eu te dou a liberdade dentro desse cercadinho aqui. Desde que você faça o que eu quero, o que eu penso e o que eu determino, aí dentro você pode fazer o que você quiser. Desde que você me pague o que eu preciso receber. Então tinha-se a falsa ideia de liberdade, e de progresso entre os romanos. Então lá por volta de 380, Teodósio instituiu que o cristianismo deveria ser a crença comum no Império Romano. Por questões meramente políticas, os cristãos tinham aumentado muito, multiplicava-se o número de cristãos, dado o sofrimento humano e o consolo que o Evangelho levava. Então nós entramos no século V com uma preocupação de comprovar e diminuir as cismas no meio do cristianismo, na verdade do catolicismo, que era o guardião da mensagem cristã naquela época, de se dar veracidade para a pessoa do Cristo. Então se faziam alguns esforços. Então no final do século V, lá por volta de 480,
O imperador romano chama um grande estudioso de cronologia e dá a ele a incumbência de determinar: olha, eu quero saber quando que Jesus nasceu, em que ano, em que dia, porque nós precisamos disso para mobilizar a massa. Era meramente político, ou seja, vamos manipular a crença dessas pessoas para que eles façam o que nós desejamos e mantenhamos a república, o império funcionando. Isso é uma tática antiga, a gente via isso nos povos mais antigos. Na Grécia Antiga, os ditadores tinham como padrão de comportamento defender alguns valores que são muito caros para a humanidade. Então todo ditador falava de valores de pátria, de família, de espiritualidade, porque assim, eles, aproveitando da ignorância do ser humano até então, e até hoje isso pode acontecer, manipulavam as pessoas. Era a técnica do convencimento. A democracia também é isso, a educação, e isso faz parte da nossa história. Bom, o estudioso então fez as suas pesquisas e determinaram lá, né, que ele deveria ter nascido ali entre o ano 7 e o ano 4, entre menos 7, né, 7 a.C., e o ano 4 da nossa era. Eles mediam lá pelos governos, né? O governo do fulano de tal, o primeiro ano do fulano, o terceiro ano, o quarto ano, etc. e tudo mais. Bom, só que politicamente era complicado, porque nós tínhamos no Império Romano 2 calendários a essa altura. Um calendário instituído no início do século V por Gregório, que tornou-se o calendário gregoriano, e havia o calendário de Júlio César, o calendário juliano. E esses 2 calendários têm ali em volta de 13, 14 dias de diferença entre um e outro. De forma que, se vocês observarem hoje em dia, a igreja, por exemplo, católica ortodoxa, ela comemora o Natal no dia 7 de janeiro, e não no dia 25 de dezembro. Então, da onde surgiu esse 25? Essa data, discutir isso pode parecer que é superficial e secundário, mas é importante para que nós compreendamos a proposta de que Jesus espera de nós. Os romanos, para fazer a adesão do povo, eles usavam muito o sincretismo. O sincretismo, em grosso modo dizendo, é a forma de aculturamento do saber. Uma ciência surge, uma informação chega, em cada região ela vai tomando contorno de acordo com a cultura, com o entendimento daquela comunidade. Então é natural que uma informação, por exemplo, do cristianismo, ao longo do tempo e dos lugares, foi sendo aclimatado à cultura daqueles lugares. Do contrário, não se aceita. Se alguém chegar aqui hoje e falar: olha, vou fazer um decreto que a partir de amanhã as pessoas são obrigadas a vestir roupas assim, 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 assim. Se aquilo não tiver nenhum respaldo, nenhuma ressonância na cultura, nos hábitos e nas crenças daquela região, aquilo simplesmente não é aceito. Por mais que se imponha, não vai ser aceito. Então o sincretismo é um fenômeno natural na história da humanidade. E os espertos utilizam-se disso, né? Comunicação de massa, todo mundo já conhece essas coisas, né? Basta ouvir rádio, ouvir propaganda, aquilo que nos move a comprar e fazer, etc. E aí, a primeira determinação é que deveria se usar o calendário juliano, porque o imperador da época queria usar o calendário juliano, e não o do Gregório. Porque o Gregório, afinal de contas, tinha sido um imperador bem recente, né? Ele estaria fazendo propaganda para um outro imperador. O Júlio César já tinha morrido há alguns séculos, não ia fazer muita diferença, e já estava com o nome na história. Então estabeleceu o calendário juliano. E eles precisavam então associar o Cristo a alguma coisa que o povo romano gostava. E o povo romano havia importado um fenômeno de sincretismo, um culto ao Zeus grego. Zeus, aquele deus grego, que tinha sido também associado a um culto egípcio e de outras regiões do planeta, como na Índia, no Peru, vários lugares do planeta, se fazia um culto ao Sol, como um dispensador da vida. Então os deuses, os faraós, os reis, em todas as latitudes do planeta,
sempre foram associados ao sol. Basta fazer um Google, vocês vão ver o tanto de lugar, em épocas as mais diversas, em que aquilo que era importante estava associado ao sol. Então havia uma lenda lá, em um culto, em que Zeus se tornava o sol invicto. E o sol invicto, a ideia de sol invicto era o seguinte: Zeus vencendo a escuridão. O mito grego, que já tinha sido fundido e refundido em outras culturas e tudo mais. Então a ideia era, Jesus vencendo a escuridão. Associando Jesus a Zeus, que era um hábito que se tinha ali naquela Império Romano na época, a aceitação seria melhor. Um sincretismo, e deu certo. Os romanos, o culto do sol invicto, ele era comemorado no início do solstício de inverno lá no hemisfério norte. Para nós é o solstício de verão, logo 21 de dezembro. Só que o povo não comemorava no dia 21, porque para eles, no dia a dia, o sol só aparecia em plenitude lá para o dia 25. Então eles marcavam as festividades de celebração do sol invicto para o dia 25. E assim nós entramos no dia 25 de dezembro, como para os não ortodoxos, como a data de comemoração do nascimento de Jesus enquanto sol invicto, aquele que vence a escuridão. E isso foi então arbitrariamente deliberado politicamente como a data de nascimento de Jesus. Todas as tradições judaicas, elas indicam que ele talvez tenha nascido lá na Páscoa. Mas isso não veio ao caso. O importante para nós é a associação com o nascimento. Para a cultura da época e até hoje, o nascimento de Jesus na Terra representa a humanidade vencendo a escuridão. E aí precisamos então compreender qual o sentido que é dado para a escuridão. Nós temos dois sentidos. Aquele que todo mundo conhece, que é a ignorância. A ignorância é a mãe de todos os males. A despeito de ter um filósofo ter dito que o conhecimento é que é a causa do sofrimento. Mas aí não vamos entrar nesse mérito também. Então, uma das facetas da escuridão é a ignorância humana. Tá? Tanto que Jesus, no Evangelho de João, entre os capítulos 14 e 16, ele diz o seguinte: olha, quando vier o Consolador prometido, ele convencerá o mundo do pecado, do juízo, e vai julgar lá os atormentadores, que a gente chama de demônio, outros chamam de irmãozinho, aí cada um dá um nome, né? Então, o pecado é o erro, e o erro sempre ele é resultado da ignorância. Então, Jesus estabeleceu que um dos papéis do Evangelho era diminuir a ignorância humana. Mas que ignorância? Isso é um ponto. E o outro aspecto que no Evangelho, na Bíblia, nós vamos encontrar correlacionado com a escuridão, no sentido que o catolicismo trouxe para nós, como tradição cristã, é a escuridão representando a maldade. E ainda no Evangelho de João, no capítulo 16, ali acho que é versículo 33, Jesus diz assim: olha, eu tenho dito para vocês essas coisas, e que coisas eram? O Filipe, o discípulo, tinha falado assim para Jesus: olha, Senhor, ele estava lá dando as últimas recomendações, ele falou: mostra-nos o Pai, que isso basta. O Filipe não era nada pretensioso, né? Ele queria ver a face de Deus. Para nós hoje, pelo menos para os espíritas, isso é uma questão resolvida. Deus não é matéria, Deus não tem forma humana, logo ele não tem face, ponto final. Mas naquela época, né, ele tinha sede de entender Deus. E ele disse: Senhor, mostra-nos o Pai, que isso basta. E Jesus fala: meu filho, quem vê a mim vê o Pai. Porque o conceito que Jesus estabelece durante todos os seus ensinamentos é de que quem vê a Jesus vê o Pai. Jesus pode ser interpretado da seguinte maneira: se Deus fosse um homem, o que ele faria nessa situação? Se nós pegarmos
O que foi registrado sobre o que Jesus fez é o que Deus faria se estivesse aqui, no nosso lugar. Jesus é, vamos dizer assim, a personificação do Criador no nível evolutivo que nós podemos compreender. Se quisermos saber o que Deus faria no nosso lugar em tal circunstância, olha para o Evangelho. Jesus fez. Então ele diz assim: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai. Se Deus fosse homem, fosse uma criatura, ele faria isso. E aí ele vai discorrendo sobre algumas coisas, dando comprovação para os discípulos de tudo que justificava o que ele estava dizendo. E ele entra no versículo 33 dizendo assim: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenham paz. Porque digo-vos em verdade, no mundo tereis muitas aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ora, se os Zeus, o sol invicto, estava sendo associado ao Cristo, é aquele que vence a escuridão, e Jesus venceu o mundo, ele estava dizendo que a escuridão estava no mundo. Então, o plano físico, aonde nós nos movimentamos, muitas camadas, muitas dimensões do plano espiritual da Terra ainda estava em escuridão. E em que tipo de escuridão? Eu disse uma. A primeira, que é a ignorância. A segunda, ele vai nos dar a dica no capítulo 17 do Evangelho de João. Porque depois que ele fala isso, ele percebe que os discípulos ficam meio tristes. Puxa vida, a vida já é complicada, ainda vem alguém me dizer que ainda vou sofrer mais. Vocês já pararam para pensar que quando Jesus chamou os discípulos lá na beira do mar, lá na pesca, Pedro, Filipe, João, Tiago e todos os demais, ele não falou para eles o que ia acontecer? Ele fala assim: venham comigo que eu vou vos fazer pescador de homens. Mas ele não falou quanto que ia custar isso para eles. Porque se o plano espiritual nos disser quanto vai custar a nossa redenção, 99% não vai querer. Porque nós vivemos ainda numa condição hedonista, de prazer. Nós buscamos o bem-estar. O bem-estar, a tranquilidade, o prazer, a euforia, são ainda a nossa mola de progresso. Houve épocas em que a humanidade era movida pelo instinto de sobrevivência, pelo egoísmo, depois pelo orgulho. As grandes civilizações gregas, romanas, eram todas movidas pelo orgulho. Depois vieram as eras dos grandes artistas e a vaidade movia muita gente. Move até hoje. Destilando um pouco de veneno aqui, basta olhar a rede social de alguns espíritas famosos para ver como que a vaidade move o ser humano. Não tem nada de errado nisso. Tá? Porque a vaidade é a busca incessante pela aceitação do outro. Uma carência nossa, nós precisamos da aceitação social. Então a vaidade move muita coisa, mas não interessa, desde que o bem ocorra, desde que seja sincero e genuíno no movimento. O desafio que está posto para a humanidade é se mover pelo amor. O problema é que o amor cobra alguns preços, dois, por exemplo, muito difíceis e dolorosos, que é a abnegação e renúncia. Porque a abnegação e renúncia dói. Porque não tem como eu ser abnegado pensando em mim em primeiro lugar. E sem abnegação não tem renúncia. E sem renúncia nós não vamos fazer sacrifício que seja agradável à nossa consciência. Porque Deus fala conosco através da consciência, porque é onde está a lei divina. A nossa consciência muitas vezes não aceita barganhas diferentes destas. Então é difícil. Por isso eu tomo a liberdade de afirmar que talvez se Jesus tivesse dito aos discípulos: olha, venham comigo que você vai sofrer bastante, você vai ser apedrejado, né? Você vai ser açoitado, preso, crucificado de cabeça para baixo e por aí vai. Não iria querer. Né? Observem rede social, por exemplo, Instagram, aquelas pessoas que estão ganhando rios de dinheiro como coach da prosperidade. Antigamente quem eram os coaches da prosperidade eram os pastores das igrejas pentecostais, que é a igreja da prosperidade, né? Que prega a vitória, o bom desempenho, o ganho financeiro, o sucesso na vida. Já observaram isso?
Porque isso interessava ao governo americano no início do século XX, porque eles precisavam construir o país. Então associavam com a igreja pregou a prosperidade, a coisa aconteceu, no plano espiritual tudo deu certo, porque as pessoas largaram o vício, a vida foi construída, a civilização aumentou, tudo melhorou. Mas, observemos, por que Jesus não promete a prosperidade, bom desempenho, a felicidade no plano físico e imediato? Porque isso é muito pouco para aquilo que nós estamos destinados a ser. Muito pouco. E o grande desafio do cristão não é superar o mundo, vencer a escuridão do mundo. É construir a sua eternidade em paz. Porque quando eu tenho paz, e a paz vem do entendimento da proposta espiritual, a paz vem do dever cumprido, mesmo que eu tenha errado, porque nós não somos perfeitos, vamos errar. Eu enfrento qualquer dificuldade, porque eu estou em paz. Quando eu estou nesse estado íntimo com Jesus, eu começo a compreender que os problemas que eu tenho de saúde, família e etc., eles fazem parte de um aprendizado que vão me promover a um estado de espírito muito melhor. Mas os louros, os frutos desse esforço, na maioria das vezes não vamos colher nesta encarnação, talvez nem nas próximas, mas ao longo da eternidade. Então vencer a ignorância e o mal é uma proposta. Eu dizia que Jesus, percebendo que os discípulos estavam meio entretecidos, porque fala, puxa vida, vocês vão ter muitas aflições, não acaba mais não. O Messias não era para ser o consolador, não era aquele que ia curar todo mundo, trazer paz, prosperidade, ele vem falar de sofrimento. Que discurso duro, complicado. Aí ele então entra no capítulo 17 fazendo uma oração ao Pai justo. Ele fala, olha Senhor, eu sei que você é justo, que eu estou contigo desde o início, eu sei que tu estás comigo, mas eles ainda não compreendem isso. E ele vai discorrendo na sua prece, que o discípulo registrou lá, lembrando que João era aquele chato, que não desgrudava de Jesus o tempo todo. Lembrando também que ele tinha 16 anos, era natural, concorda? E o João relata que Jesus, em determinado ponto, fala o seguinte, olha, eu não te peço, Senhor, que os tireis do mundo, porque eles são do mundo ainda, mas livra-os do mal. Por isso eu estou afirmando que Jesus veio para vencer o mal, a maldade. Livrar-os do mal necessariamente não é nos colocar a salvo de dificuldades e de problemas, porque pela lei de causa e efeito nós sabemos que o mal só nos alcança pelas nossas obras. Isso já vem lá do profeta Ezequiel, cada um conforme as suas obras. E tinha até um dito antigo entre os hebreus lá que falava assim, o menino tem os dentes podres porque os pais comeram uvas verdes. Jesus falou, pera lá, não é nada disso não. O profeta já disse, cada um conforme as suas obras. Mas ele disse também que o Senhor da vida disse, eu não quero sacrifício no sentido de punição para ninguém. Eu quero misericórdia. Porque há uma distorção na compreensão da lei divina que acha que Deus pune e recompensa. Quem vem aqui há mais tempo já deve ter escutado muitos expositores dizerem aqui que há mérito, há recompensa, há consequências, há punições. Já? Eu acredito que não. Porque o Espírito tem a compreensão que Deus não pune ninguém, como também Deus não recompensa ninguém. Deus educa. Ele diz assim, Fábio, essa sua postura, essa sua atitude teve essas consequências. Você vai ter que ser responsável por consertar. Isso vai te custar alguns dissabores. Mas isso não é punição. A punição é o princípio da crueldade. Só os cruéis punem. Como disse Jesus, os violentos. É óbvio que quando nós nos indignamos com crimes e coisas absurdas, nosso primeiro impulso é querer a punição. Mas ela não está no Estatuto Divino. O Estatuto Divino é reeducativo. A lei divina, eu gosto muito, só me permitam fazer um parênteses,
Tem um verbete no dicionário Aurélio sobre lei. E aí eles colocam lá, né? Em isso e aquilo. Então lá está assim, na física, lei é a relação constante entre a causa e o efeito. Maravilhoso. A lei divina é a relação constante de Deus com a criatura. É o diálogo. E onde que está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então a lei divina, nessa figura de linguagem que eu estou estabelecendo, é Deus conversando na minha intimidade e falando: meu filho, vá por aqui. Se você for por ali, você vai quebrar a cara. Nós vamos aprendendo isso com a experiência, infelizmente. O indivíduo tem uma encarnação em que ele mata 200 e a consequência não é pequena, aí ele sofre as consequências, porque é duro, o trabalho fica mais difícil para soerguer, para reparar as consequências de um ato que atinge muita gente, demanda muito esforço. Eu gosto de contar, quando eu fazia evangelização infantil, eu contava para as crianças: olha, vamos pegar uma corda, sabe aqueles cabos de guerra? Se você está de um lado e tem 5 crianças do outro, tenta puxar. É uma dificuldade. Se tiver só um e ela for mais fraca, é mais fácil. Então, quando nós nos comprometemos com muita gente, deixamos um lastro de mágoa, de revolta, de tristeza no nosso caminho, puxar essa corda é complicado. E lá no livro Libertação, psicografia do Espírito André Luiz através do Francisco Cândido Xavier, o orientador Rubio diz assim para André Luiz: meu filho, ninguém avança sem estender a mão para a retaguarda. Por isso nós temos tanta dificuldade, tantas aflições. Porque quantas vidas tivemos na ignorância? E quantas vidas fomos artífices do mal? Porque o mal é a ignorância, né, gente? O mal não é o contrário do amor. O contrário do amor é a indiferença. Então é preferível, na minha opinião, tá? Não está na doutrina espírita nem no Evangelho. É preferível ser mal do que ser indiferente. Porque aquele que pratica maldade, ele só está com a sua afetividade, o seu sentimento adoecido. Você não odeia quem você não ama, quem você desconhece. Quando eu não conheço as pessoas, não tenho relação afetiva com elas, eu sou indiferente ao destino delas. Eu odeio aqueles com quem eu tenho relação afetiva. E quanto mais intensa é a minha relação afetiva, se essa relação adoecer, mais intenso é o meu ódio. O ódio é o adoecimento do amor, não é o antítese, né? O contrário do amor. O contrário do amor é a indiferença. E, pasmem, por mais que a gente possa tentar imaginar, não há ninguém indiferente ao amor. Porque onde o amor chega, não tem como ficar indiferente. Nos incomoda para o bem ou para o mal. Basta ver alguém famoso, né? Um vizinho ganhar na loteria, ficar famoso. A gente ou tem simpatia ou antipatia. Recentemente tivemos a Copa do Mundo. Geralmente o Brasil se divide entre os que odeiam o Neymar e os que simpatizam com o Neymar. Os que não suportam o Galvão Bueno, falam: graças a Deus ele vai aposentar. E aqueles que idolatram o Galvão Bueno. É assim conosco também. Existem aqueles que simpatizam conosco e aqueles que ainda guardam mágoa, né? Que guardam prevenções. E muitas vezes esse rol, esses liames de relações afetivas, eles estão nos nossos destinos, entre encarnados e entre desencarnados. E quando a gente quer emancipar-se espiritualmente, avançar, a gente puxa a corda da rede. Estamos em rede espiritual, não tem como avançar. Você começa a estudar, a se preparar para mudar de vida, a frequentar um trabalho espiritual, a querer largar o vício, a mudar seu relacionamento, chove de dificuldade, de empecilho. Todos nós sabemos disso. Né? A gente que fala inveja, então, é nós que puxamos, que foi o laço que deixamos em função da ignorância. Então Jesus vem trazer um movimento de esclarecimento para que a gente, compreendendo esses fatos, consigamos mobilizar forças para paulatinamente irmos nos libertando dessa rede de ignorância. E aonde que entra a caridade? A caridade é um jogo de esperteza, no meu entendimento. Nós conhecemos um espírito que uma vez ele me disse assim: meu filho, ser bom na atual condição sua e de muitos, não é ser um espírito superior, é ser inteligente.
seja inteligente. Quanto menos complicação você arrumar, melhor. Então, fazer a caridade é trabalhar em benefício próprio, muitas vezes. É ser altruísta, né? Pietro Baldi é um italiano, espiritualista, que escreveu algumas obras que tem muita afinidade com a doutrina espírita. Ele escreveu uma obra chamada Grande Síntese. E lá ele diz assim, que o altruísmo nada mais é do que o egoísmo que expandiu as fronteiras para a casa dos vizinhos. Eu começo a me preocupar com a vizinhança, porque assim a minha casa está mais segura. E esse movimento de interesse pessoal vai nos mobilizando a mudar o foco das nossas atitudes. Então, ser inteligente no sentido que eu estou dizendo olha, se eu tenho uma rede que está atrasando o meu processo, se eu ajudar aquela cambada, eu me livro mais rápido, eu caminho mais rápido. Concorda? A tática é essa. E muitas vezes, o benefício que a gente causa para um desconhecido, porque a espiritualidade planeja a nossa vida de forma que as pessoas cruzam o nosso caminho sem que a gente saiba que eles estão relacionados com a nossa rede. O benefício, um conselho, um afeto, qualquer coisa que eu faça em benefício às vezes das pessoas, mesmo que eu não as conheça, pode redundar em benefício para mim, porque aquele está ligado àquele outro. Lembra aquela conversa de que a pessoa pode estar a 6 passos de alguém muito importante? Muitas vezes é assim que funciona. André Luiz, num livro chamado Entre a Terra e o Céu, tem uma senhora que fala para ele assim: meu filho, aprendamos a construir pontes de amizade com o material do afeto. Porque amizade é tudo nessa vida, gente. Amizade é tudo. Não é só nas corrupções do mundo, não. No plano espiritual também. André Luiz só foi socorrido para o nosso lar. Podemos analisar sobre um determinado ângulo, muito restrito, mas podemos. Porque a mãe dele tinha amigos, inclusive um amigo ministro. Óbvio que André Luiz já era um cidadão do nosso lar que se complicou, senão ele não teria voltado para lá. E ele passou alguns momentos, ele teve a parte dele, mas os amigos ajudaram demais. As obras do André Luiz, psicografadas por Chico Xavier, mostram o valor da amizade o tempo todo. O amigo que o recebe, que o orienta, que o ajuda. Então, a fraternidade, a amizade, é um dos laços mais libertadores que nós temos. E fácil, salvo para pessoas que não gostam de fazer amigos. Porque amarga a solidão, muitas vezes. Quem tem amigos vai se lembrar aí. Quando a coisa está apertada, os amigos aparecem. Mesmo que a gente não saiba. Se tivéssemos momentos numa igreja protestante, poderíamos dar testemunhos agora, né? Cada um poderia contar alguma experiência que teve com um amigo que engrandeceu a nossa história. Seja desde uma dificuldade financeira a coisas mais íntimas e mais profundas. Então Jesus é esse amigo presente no nosso caminho. E como quem vê Jesus vê o Pai, o Evangelho de Jesus é a representação do que Deus falaria na nossa consciência. Bom, Fábio, mas então, se a gente pensar sobre aquele que vence a escuridão, em vez do nascimento de Jesus, nós não deveríamos comemorar, não era a ressurreição do Cristo, não. Porque ele venceu a morte. Olha que coisa extraordinária, vencer a morte. E é interessante observar que essa notícia, eu gosto de usar uma palavra bonita, antiga, que é a notícia mais alvissareira que a humanidade recebeu, foi a da ressurreição do Cristo. E quem deu foi uma mulher. Já observaram isso? E por quê? Uma mulher que se tomou de afeto pelo Cristo, perseguia ele o tempo todo, lavou os pés dele com perfume. Ela se envolveu emocionalmente. Então ela conseguiu acessar uma vanguarda espiritual. Ser a primeira pessoa a ter notícia da ressurreição do Cristo. Agora, mudemos o cenário. Nós estamos numa casa espírita, o Espiritismo fala de espíritos, da comunicabilidade dos espíritos, e eu pergunto, por que a maioria dos espíritos não tem essa notícia alvissareira dos seus parentes desencarnados, dos seus amigos? Em que momento nós criamos um bloqueio que nos afastou dos nossos entes queridos?
somos cristãos, acreditamos na vida após a morte, muitos de nós somos espíritas, por que nós não temos notícia dos nossos parentes? Primeiro, porque a gente transfere para os outros. Nós vamos atrás dos médicos que recebem psicografia. A gente aprende na mediunidade que a melhor pessoa para sintonizar com o parente desencarnado é o parente do desencarnado. Tem todos os elementos afetivos para sintonizar com o espírito que vai se comunicar. E nós muitas vezes terceirizamos esse serviço. Isso também é cultural. Desde muitos milênios, nós transferimos para os sacerdotes a incumbência de tratar do nosso progresso espiritual. Jesus não erigiu o templo, não se colocou como um único. Ele falou assim: olha, tudo que eu faço vocês podem fazer e muito mais. Vocês são o sal da terra, mas nós teimamos em não acreditar no nosso potencial de sermos aquilo que somos, filhos da luz. O que ele afirmou: vós sois filhos da luz. Ora, se somos filhos da luz e ele venceu a escuridão, nós estamos aptos a fazer o mesmo. Só que milenarmente nós somos habituados ou condicionados a acreditar que vai aparecer alguém para resolver por mim, para receber a mensagem do meu ente querido, etc. Desculpem eu falar uma coisa aqui, mas eu estou muito sensibilizado. Eu tenho um grande amigo, que inclusive já frequentou essa casa, chama Eduardo Sampaio. Eduardo Sampaio hoje mora em Portugal e trabalhou muito em mocidade espírita, com Antônio Verbos Diversos, esteve aí atuando, um profissional muito atuante, um espírita muito atuante. E o Eduardo me mandou, a gente está falando de comunicabilidade dos espíritos, os espíritos também se comunicam por aparelhos, né? Não sei se vocês já ficaram sabendo disso, desde 1950. E eu tinha feito uma brincadeira com eles, assim, eu tenho um casal de gêmeos com 3 anos e meu filho pegou o celular e falou: quero fotografar o Papai Noel. O Papai Noel a gente colocou na parede, na escadinha lá, que eu fiz com eles. E ele fotografou o Papai Noel. Quando eu fui olhar na foto, ao lado do Papai Noel, na sombra da luz da árvore de Natal, tinha um rosto de mulher. Assim, jogo de luz, aquela coisa toda. Uma desconhecida, estava muito fraca. Eu fui e provoquei os meus amigos no grupo que a gente tem de pesquisa e falei: olha gente, olha que interessante que apareceu na foto do meu filho, do lado da árvore de Natal. E o Eduardo Sampaio levou a sério. No outro dia, lá em Portugal, ele resolveu fazer uma foto da luz ao lado da árvore de Natal da casa dele, da sala dele. E ele falou: gente, eu mandei que tem umas rostos disformes, etc. Eu falei: realmente, tem uns rostos disformes, isso aí a gente chama de pareidolia. Isso aí é imaginação, igual aquelas coisas que você coloca nas nuvens, não vê cachorro, é coisa do seu cérebro. Deixamos lá. Isso foi lá no início da semana passada, terça, quarta-feira. Quando foi ontem, no dia 24, às 7 da noite, respondendo mensagens de WhatsApp, eu abri o grupo para responder aquelas felicitações de Natal. Estava lá aquela fotografia que o Eduardo havia mandado. De repente minha atenção se voltou para aquela foto. E bem do ladinho, assim, a árvore estava assim no canto direito de vocês, da parede, do lado da árvore, uma cabeça assim, daqui até assim. Eu falei: gente, que homem que é este? E eu me lembrei que o Eduardo, algumas semanas antes, havia comentado. Tem uma senhora em Seattle, nos Estados Unidos, uma brasileira chamada Simone Santos. E ela recebe imagens por aparelhos e ela publica no YouTube, nas redes sociais e tal. Chama TCI Seattle. São desconhecidos, só que as pessoas veem e reconhecem os seus parentes. E ele falou, tinha comentado algumas semanas atrás, acho que 2 semanas atrás, que ele tinha visto uma imagem lá no TCI Seattle que lembrava muito o pai. E só para contextualizar para vocês, o pai do Eduardo, quando ele desencarnou, o Eduardo tinha 26 dias de nascido. Ele só conhece o pai pelas poucas fotos que sobraram na casa. Aí ele mandou, a gente falou:
Lembra, mas eu não diria que seria a pessoa da foto, não. Só que acontece que na foto que ele tirou lá da árvore de Natal dele, é exatamente a cara do pai. E ele não tinha percebido, não se deu conta. Aí eu brinquei, esse moço que está aparecendo aí é parente. Aí ele buscou uma foto daquelas retratinhos 3x4, fazia antigamente, do pai e mandou. Aí os meninos lá que têm habilidade rodaram a foto, colocaram lá 65 graus. Gente, impressionante. O presente de Natal que ele ganhou. Isso tem uma explicação dos pesquisadores espíritas lá do final do século XIX, de uma obra chamada Fotografia do Pensamento, lá dos pesquisadores da Europa. É muito comum acontecer, era muito comum e ainda é muito comum. As pessoas tiram fotos quando não é falso, né, quando não é manipulado, aparece alguém na foto. E o Eduardo foi brindado com isso. O que eu estou querendo dizer? Nós não estamos apartados dos nossos entes queridos. Né? Nessa rede que eu falei, que muitas vezes pode ser problemática, que nos atrasa, para frente, nós também somos a rede que estamos atrasando o progresso de alguém. E esses entes queridos, esses espíritos bons que estão ligados a nós, eles estão constantemente demonstrando para nós a sua solidariedade, seja nas intuições, nas inspirações, no sentimento que eles nos transferem, ou nas conversas e colóquios que eles têm conosco durante o sono. Para aqueles que já conseguiram uma relação um pouco mais estreita, em reuniões mediúnicas, em psicografias e tal, mas via de regra a maioria é dessa forma. Então nós precisamos ter ciência e compreender e aceitar isso. Porque quanto mais nós aceitamos, mais isso fica evidente para nós. E por que Jesus está dizendo isso? Porque ele falava, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou mandar um Consolador, eu não vou vos deixar órfãos. Por isso vocês vão ter paz em mim. Mas Fábio, por que Jesus é o único portador da paz? Bom, ele não é o único, mas é o melhor. Vejamos um pouco da história da humanidade. Vou fazer um recorte aqui há 200 mil anos atrás. Há 200 mil anos atrás estava se estabelecendo a rede genética da raça ariana. Tiveram umas glaciações aí que atrapalharam no meio do caminho, o negócio só começou a funcionar depois de 70 mil anos. Mas já estava se estabelecendo. Só que há 200 mil anos atrás, o homem de Neandertal, ele já chorava a morte dos seus entes queridos. Já se encontrava túmulos, ele tinha um cuidado com os restos mortais dos seus entes queridos. E os espíritos nos contam que por volta desta época, já começou a nascer na intimidade das criaturas o que a gente chama de responsabilidade. Por quê? Meus entes queridos morrem, eu fico sozinho, não tem ninguém. Ninguém vai fazer por mim. E a primeira consequência da consciência de responsabilidade chama-se solidão. Então quem está se sentindo solitário, na verdade está ficando responsável. Só que nós vemos isso como coisa ruim. Porque enquanto vivíamos infantilmente, do ponto de vista espiritual, tínhamos alguém para nos carregar no colo, para nos levar pela mão. Os espíritos superiores, quando a gente não tem muito desenvolvimento moral e espiritual, eles nos conduzem. Só que chega uma hora que a gente tem que caminhar por conta própria. E nessas horas a responsabilidade nasce na nossa intimidade. E todas as vezes que ela surge, a gente se sente sozinho. E é ótimo se sentir sozinho, do ponto de vista espiritual, né? Por quê? Eu tenho que tomar uma decisão. Se eu não fizer, ninguém faz por mim. Quem tem a alegria e a felicidade de, no plano físico, quando encarnado, ser educado nesse clima, se dá bem. Porque vai ser um profissional responsável, um aluno responsável, um irmão, um pai, um cidadão responsável, cumpridor de seus deveres. Com todas as dificuldades, com todos os defeitos, não estamos aqui entrando dizendo que essas pessoas são santas e puras. Mas são pessoas que se dão bem. Agora, aqueles que têm uma educação super protetora, cheia de zelo, cheia disso, cheia daquilo, têm mais dificuldades. Agora, por que isso acontece? Ora, se eu recebo como filho aquele espírito que eu prejudiquei toda a vida no passado, a consciência culpada me faz tratar muito bem dele. Ai meu Deus, eu não posso deixar quebrar, eu tenho que cuidar com todo zelo, porque a minha felicidade depende disso. Então a gente começa a compreender que nossos equívocos afetivos, na família, por exemplo, elas resultam do excesso de zelo.
Ou o excesso de zelo em cuidar, ou o excesso de zelo de lembrar do passado. Porque, via de regra, a gente lembra do outro no passado. Na Gênese, que é um livro póstumo, publicado por Allan Kardec, é dito no determinado capítulo que os espíritos aparecem para nós, via de regra, com a vestitura, com a tessitura que ele tinha na sua última encarnação, ou como nós o conhecemos. E aí, observemos, uma determinada pessoa, eu a conheci no século X. O Mendes, está aqui atrás, a conheceu no século XVIII. Eu conheci aquela pessoa mais atrasada, espiritualmente, e ela me fez sofrer muito. O Mendes a conheceu mais desenvolvida, mais depurada, mais educada, e foi muito feliz. Nós dois, na presença daquele espírito, se esteja ele encarnado ou desencarnado, teremos reações afetivas diferentes. Ele vai ter uma simpatia e eu vou ter, no mínimo, uma precaução. Eu confio muito nesse caboclo, não. Lembra aquelas conversas de pai, mãe, com um genro, com a nora, com um amigo, no trabalho? Você fica assim, eu não confio muito nesse fulano, não. Já me fez sofrer. Para outro, foi um paraíso. Aí, trazendo aqui, rebaixando um pouco o conceito, se me perdoe, as pessoas criticam, por exemplo, a mulher do traficante. Amam o bandido. O cidadão é um salafrário, machista, agressivo, violento, mas a pessoa ama ele de paixão, é assim que se fala? Porque ela não teve essas experiências amargas com ele. Hitler, o grande verdugo da humanidade, era extremamente afetuoso com seus filhos. Porque ninguém está destituído de afeto. Ele não era um monstro em tempo integral. Compreendendo essas diferenças, a gente começa a compreender a nossa família, nosso trabalho, a nossa sociedade, as diferenças, as dificuldades. E fica mais fácil transitar, porque senão a gente sofre desnecessariamente. Lembrando que a dor é um fenômeno evolutivo, ninguém escapa da dor. Mas o sofrimento pode passar a ser opcional, porque o sofrimento é a interpretação que eu dou da dor. Se eu interpreto a dor com muito drama, não vai ser dramático. Agora, se eu tenho elementos para ter uma compreensão superior sobre a dor, sobre a dificuldade, ela pode mudar de figura. Isso nos ajuda porque a gente para de ter aquela ideia de que para ser cristão, para ser evoluído, tem que ser masoquista. Não se trata disso, de se gostar de sofrer. Existe uma compreensão maior que nos leva a fazer o sacrifício. Qual de nós aqui já não sacrificou suas horas de sono, suas forças físicas em benefício de alguma coisa que é considerada boa? Não interessa o quê? Em benefício da saúde de alguém, da alimentação dos filhos, das suas contas, dos seus ideais. Isso tudo é levado em consideração na nossa intimidade, porque molda o ser superior. Mas não foi sempre assim. Eu dizia para vocês que a mente humana só começou a se desenvolver mais lá por 70 mil anos antes de Cristo. Foi por essa época que chegaram na Terra, porque existe a solidariedade entre os mundos. Chegaram um bando de gente de outros mundos, e de vários lugares, de várias constelações. Mas existia um povo de uma constelação X, que era do cocheiro, que vieram em quantidade maior. Mas tinha gente de Pleiades, de Draco, de Cassiopeia, de tudo quanto é lugar. Porque o universo tem essas trocas constantes. Mas lá do cocheiro veio uma turminha complicada, que tinha dificuldade de entender as coisas. É o povo que perdeu o paraíso, os anjos caídos, entre aspas aqui. Eles eram mais desenvolvidos. Chegaram por volta de 70 mil anos. Gente, eles tiveram que reencarnar em corpos primitivos. E eu fico pensando, às vezes, eu sou uma pessoa muito tola, muito besta. Eu adoro andar de ônibus. Eu vou andando no ônibus e eu fico olhando as pessoas. Como é que vivem essas pessoas? O que elas pensam? Como é que elas vivem? O que elas acreditam? O que elas fazem sofrer? E eu fico vendo as charmosas e os elegantes, E hoje o povo anda muito perfumado, eu sou alérgico, gente. Eu quase não vou sufocado. Eu gosto de verão porque, assim, só para andar de ônibus.
que as janelas abrem. No inverno eu quase morro, porque os perfumes, os desodorantes estão cada vez mais agressivos, para o meu gosto pessoal. Aí eu fico olhando aquelas pessoas bonitas, porque hoje em dia as pessoas são bonitas, né? São bem desenvolvidas, charmosas, elegantes. E eu fico pensando, imagina sair aqui do século XXI e cair no corpo de um troglodita, de um neandertal, primitivo, fedorento, tapado, um corpo que não obedece. Porque é muito lindo a gente olhar uma criança com 1 ano e pouco, está tentando fazer o corpo funcionar e o corpo não responde. Mas é doloroso olhar uma pessoa com paralisia cerebral, com distúrbios neurológicos, e o corpo não responde. Imaginemos no lugar daqueles que chegaram, com todos os conhecimentos que nós temos hoje, num mundo que não tinha nada disso, e um corpo que não respondia. Uma vez, eu sou profissional de saúde, e uma vez eu resolvi tomar o Dol para ver qual era o efeito, porque os pacientes falavam, isso aí não me deixa pensar, e tal. E tinha pacientes que tomavam 400 gotas de Odol 3 vezes ao dia. Eu coloquei 2 gotas de Odol na língua. Eu fiquei 2 dias sem conseguir raciocinar. Era como se o meu pensamento tivesse amarrado. Sabe quando você está tentando lembrar uma coisa e não consegue? Era assim que eu me sentia. E aí eu fico pensando, imagina num corpo primitivo. Logo eu, não é o meu caso, né? Me sinto lindo, maravilhoso, charmosa, elegante, desenvolvido, inteligente. De repente eu sou rebaixado. E não é para a série B, não. É para o mundo primitivo. Então muitos desses espíritos tiveram muita dificuldade de lidar com as responsabilidades que eles tinham assumido. Gente, para ser rebaixado nesse nível, tem que ter feito muita bobagem. Imaginemos hoje, século XXI, você ser rebaixado para 50 mil anos atrás. Tem que ter feito muita bobagem. Bom, mas enfim. E eles então foram se dividindo ali, misturando, aí tem Atlântica, aquelas coisas que todo mundo já ouviu falar. Até que nós chegamos ali por volta de 5 mil anos, e nós já tínhamos uma coisa mais bem desenvolvida. Tinha um grupo que estava resistente, não aceitava o sofrimento, as dificuldades, a responsabilidade, porque estavam tendenciados a só querer o louro, a coisa boa. E tinha um grupo que tinha pensado, puxa vida, não vou ficar nesse negócio o tempo todo, eu preciso mudar. E eles formaram grupos. Então, por exemplo, vão aparecer ao longo do planeta esses grupos de esforços por vencer a ignorância e a maldade. Seja aqui na América, nas Américas, né? Entre aqueles índios americanos lá do norte, Cherokee, que eles diziam que eles eram de outras constelações, que foram jogados no centro da Terra e depois apareceram aqui aqueles corpos feiosos. Isso é a tradição deles. Tem outros povos americanos do norte que falavam que eles eram descendentes dos homens-formigas que vinham do centro da Terra. Na verdade eram, sabe-se lá, tem gente que aventa que eram astronautas de outros planetas. Mas a gente vai na Índia e a cultura védica vai dizer para eles, olha, não monta estaca na Terra porque vocês não são daqui. Passa tudo quanto é dificuldade que tiver que você passar, abdica de tudo para você não ter que ficar nesse mundo. Por isso nós vamos ver em alguns lugares da Índia o desleixo, o descaso com o corpo físico, com a vida no plano físico, porque eles negaram, não somos daqui, então não vou ligar para isso não. Não fica sujo, eles não estão muito assim não. Na Índia, no Egito, em todos os lugares, nós vamos ver um movimento para se vencer essas dificuldades. E, principalmente, a morte. Porque a separação daqueles que nós amamos é muito difícil. E aí começam a aparecer as correlações com o Sol, né? O faraó está no Egito associado ao Sol, isso no Peru, no México, em vários lugares, a luz está associada ao que é bom. Mas é interessante observar que Jesus falou assim, eu sou a luz do mundo. Mas quando a gente acende a luz na escuridão, a gente olha para a luz ou para o lugar que ela está iluminando? Se a gente olhar para a luz, a gente deslumbra, né? Você não consegue enxergar. Mas quando eu olho para aquilo que ela está iluminando, a coisa muda. Então o Evangelho, quando fala Jesus vencendo a escuridão, né, ele está mostrando no meu caminho o seguinte, olha aqui,
que você precisa enxergar no seu caminho para que você faça uma caminhada legal. E às vezes a gente perde o foco. Tem muita adoração e muito louvor a Jesus e pouca compreensão de que caminho que Ele está iluminando para nós. Aí, voltemos. Aquele grupo que não estava muito satisfeito, ele tentou inclusive barrar a vinda de Jesus. Gente, a gente estava falando aqui com vocês de que os caras foram rebaixados a 50 mil anos. Para Jesus ocupar um corpo no plano físico com muita dificuldade durante 35 anos, era uma luta. E aquele corpo, aquela genética foi preparada há 1000 anos. 1000 anos de seleção genética para preparar o corpo para o cara, e ele tinha que ficar segurando o corpo o tempo todo. Só para dar um exemplo para vocês, os Espíritos nos dizem que o sangue, nosso sangue, é a materialização das energias espirituais do nosso corpo espiritual. Óbvio que o corpo de Jesus, espiritual de Jesus, era uma coisa absurda, né? Jesus transpirava sangue, porque tinha momentos que ele não conseguia controlar a energia. O corpo aí tinha que sangrar para o corpo não deteriorar. Jesus era uma pessoa tão extraordinária, não sei se vocês já observaram, tem um relato de Mateus, que Jesus entrou no templo e falou assim para eles: olha, desde Abraão eu sou. Eu sou, foi como o Espírito apareceu para Moisés na sarça ardente. O que ele estava dizendo para os sacerdotes? Eu sou o cara que falou com Moisés. Eu sou o cara que orientou Abraão. Antes de Moisés, antes de Abraão, eu já estava aqui orientando. Aí eles rasgaram a roupa, falaram: esse cara nasceu lá em Belém, mora em Nazaré, todo mundo conhece ele, o pai, ele está falando que ele está aí desde toda a eternidade. Eles não entenderam que ele estava falando de coisa espiritual. Rasgaram as roupas, e a multidão pegou Jesus e levou Jesus na beira do precipício. E ele se deixou levar. Quando chegou na beira do precipício, eles iam jogá-lo do precipício, que é uma forma de morte indigna. Era um lixamento. O evangelista diz assim: e ele, se virando, passou por entre a multidão e ninguém lhe conseguia pôr as mãos. Imaginem vocês, naquela sede que eu falei de vingança, que é quando dá aquela ira popular, a gente quer fazer justiça com as próprias mãos. Pega o cara, vamos dar nesse cara uma surra, vamos jogar ele de cabeça no precipício. De repente o cidadão, desculpe, ele sai, passa por ele. Imaginaram o espanto? Uma pessoa passar por entre mim e eu não conseguir pegá-la. Por isso ele diz no Evangelho, no Apocalipse: eu entro e saio da vida a hora que eu quero. Jesus fazia com o corpo dele coisas que nós não seremos capazes de fazer em alguns milênios. Ele materializava e desmaterializava o corpo. Ele tinha um domínio sobre a matéria absurdo. E ele fala assim, muito simplesmente: tudo que eu faço, vocês podeis fazer também. E nós ficamos sofrendo. Ora, se aquele que a gente considera o melhor, o maior de todos, fez tudo isso e disse que eu também poderia fazer um dia, e falou que eu sou o filho da luz, ele ainda diz mais: vós sois deuses, vocês têm capacidade criativa, por que eu vou ficar agasalhando tristeza? Por que eu vou ficar cultivando que eu não sou capaz, que minha vida é só tormento e é dificuldade? Toda vez que eu venho aqui, já tem um tempo que eu não venho, mas eu vinha muito. Muitos de vocês não eram nascidos nessa época. Eu sempre gostava de dizer uma coisa, aliás, duas. A primeira, estima-se que deve ter aí uns 10 bilhões de espíritos no planeta. 1/3. Agora deve ter mais, deve ter uns 21 bilhões, né? De espíritos. Porque 1/3 está encarnado. Se 1/3 está encarnado, vamos imaginar aí 21 bilhões. E eu estou encarnado também, eu passei no vestibular, no concurso, e deixei quantos candidatos para trás? São 3 bilhões de pessoas querendo um corpo no plano físico.
E eu consegui um. Que mega! Isso é extraordinário. Porque o Senhor da vida achou o seguinte: para esse momento histórico, você está apto a produzir o melhor que eu espero para o mundo. Porque diz o livro dos Espíritos, na questão 940, que desde o não, 840 não, 925, desde o átomo ao arcanjo, todo mundo contribui para a obra divina. Querendo ou não, eu tenho um papel importante no mundo. E eu ganhei a vaga no lugar de 3 bilhões de pessoas. Isso é extraordinário. E eu vou perder tempo com coisas tolas, muitas vezes. Eu tinha uma colega de faculdade que ela chegava chorando quase toda semana. Um dia ela estava chorando muito e os amigos reúnem, né? Eu estava sentada, uma amiga, mas amigo, o que aconteceu? Porque eu quero trocar de carro e mamãe não quer me dar carro disso. E do lado dela tinha aqueles que ficavam juntando 10 centavos para comprar pipoquinha leitana, porque não tinha dinheiro para o lanche. A pessoa tomava um café do diretório à cadeia e comia pipoca leitana. E às vezes ficava na PUC, eu estudei na PUC, de 1 da tarde às 10 da noite, comendo pipoquinha leitana. E eu reclamando que a comida da minha mãe, no meu caso, se eu reclamasse eu apanhava, da comida da minha mãe estava salgada. Eu não como isso, eu não como aquilo. Então a compreensão que o Evangelho vai trazendo para a nossa vida, ela vai mudando esses hábitos. Porque quem reclama, como eu falei aqui do arroz, seja lá de que for, tem alguma razão, tem algum motivo. Todo descontentamento, toda tristeza tem uma razão de ser. Mas o Evangelho traz para a gente uma compreensão que faz a gente ver o tamanho disso diante das benesses e da bondade de Deus na nossa vida. Por isso o nascimento de Jesus é importante. Porque teve gente, e não foi pouco não, o Fernando Miramês de Oliveira, que é o nosso amigo querido que dá nome a esta casa, ele conta no livro de Francisco de Assis que era uma turma de 2 bilhões de pessoas que estavam batalhando para que Jesus não nascesse. Está certo que eu não sou importante como Jesus, mas deve ter tido aí uns 15 mil que não queria que eu nascesse. Vocês imaginam o que tem que fazer pré-natal? O que tem que cuidar bem da grávida? É um patrimônio, gente, é um tesouro. E pode acontecer, não estou dizendo que é todo caso, pode acontecer que tem gente que não queira que a pessoa venha ao mundo. E o nascimento de Jesus representa a inauguração desse fim desse ciclo. Falando em fim desse ciclo. Então observemos. A presença de Jesus na nossa história, ela é extraordinária. A minha proposta era provocar vocês, porque no plano espiritual os espíritos têm a data do Natal, independente se é 25, se é 7 de janeiro, que época que seja, não interessa. Que a lembrança do papel e da importância de Jesus para o mundo e para a minha vida cause em nós não reflexões cristônicas, mas renove em nós aquele ímpeto de fazer aquilo que nós idealizamos. Sabe quando você acorda assim, cheio de amor para dar? Tem uma música que fala, né, vontade de abraçar o padeiro, né, assim, Zé Cabaleiro. Hoje eu acordei com vontade de abraçar todo mundo. Às vezes a gente acorda assim, cheio de amor, de motivação. Não cerceie o seu impulso de abraçar alguém. Não refreie a sua língua quando você tiver que dizer que ama alguém, que se arrepende, que você gosta, que aquela pessoa é importante na sua vida. Não façam isso. Eu fiz isso durante a minha vida quase toda. Eu sempre fui um pai muito carinhoso. Eu tenho 7 filhos, tá? No primeiro casamento eu tive 5 filhos. Mas eu sempre fui muito carinhoso, mas eu não falava com meus filhos.
Eu achava que demonstrar era mais importante. Fui educado assim, meu pai era nordestino, minha mãe trabalhava muito. A gente cria essas bobagens. Aí agora, no segundo casamento, vieram os gêmeos. Eu tive uma filha, gente. A gente fica aquele negócio, eu devia ter uma filha. Agora eu estou vendo que eu não deveria ter tido uma filha. Ela me controla o tempo todo e tal. Mas ela tem uma coisa maravilhosa. Do nada ela chega e fala assim: papai, eu te amo muito. Mamãe, eu te amo muito. Eu sou mais fechado, assim, mas ela é igual minha esposa, ela é igual política, ela sai da rua, minha esposa conhece todo mundo, ri pra todo mundo, e ela sai na rua assim: oi, bom dia, eu te amo, e tal. E a mãe fala: menina, você não pode sair na rua falando que ama todo mundo, não. Eu falo: deixa, porque são espíritos de outra época, de outra mentalidade, que está em paz consigo mesmo. E a gente vai aprendendo que o quanto que isso é importante. Dizer para as pessoas que nós gostamos delas, que elas são importantes na nossa vida. Porque o meu pai e a minha mãe são espíritos com dificuldade tanto quanto eu. Nem sempre eles vão me dar tudo que eu preciso. Eu preciso compreender as dificuldades deles. Assim, com o irmão, com o filho, com o pai e tudo mais. Mas é importante dizer para as pessoas que elas, a importância delas na nossa vida. É importante dizer para nós mesmos que nós somos filhos da luz, cartas vivas do Senhor. Não interessa o que eu desejo fazer. Não interessa, eu não preciso ser religioso, não. Eu preciso ser uma pessoa boa, que faça bem aquilo que eu me determinar a fazer. Então, o sentido que o Espiritismo traz, dentre outros, para o Natal é isso. Do nascimento constante, do renascimento constante em nós, dessa alegria de estar vivos e de sermos herdeiros da eternidade. Porque Jesus falou: eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo, ele já deve ter conquistado outros. Lembrem-se dos seus entes queridos desencarnados, porque eles estão conosco. Bom, eu não disse nada que vocês já não soubessem, né? Mas eu senti muito forte no meu coração, já que o Mendes disse que o tema era livre, e assim, dentro do Natal eu podia falar qualquer coisa. Eu optei compartilhar com vocês essas reflexões. São poucas, mas eu acho que elas refletem muito do que a gente sente quando a gente pensa em Jesus. Nós temos vivido momentos difíceis na atualidade no mundo. Guerras, diferenças de opinião, conflitos de opinião, desinteligências de opinião, mas tudo isso está dentro de um ciclo natural de amadurecimento da sociedade. Os Espíritos têm nos dito que daqui a pouco, 2026, 2029, a sociedade vai estar diferente. Muito diferente, que nós não vamos tolerar mais o erro, a maldade, a injustiça, o crime. E essa efervescência toda que nós estamos vivendo agora, apesar de estar aparentando que está tudo bagunçado, complicado, muito ódio e tal, eu sou um crítico disso, mas a gente tem que ter a compreensão de que daqui a pouco muda, porque o sol ressurge e Jesus vence a escuridão. E ele ainda é o dono do mundo. Jesus é o Senhor do nosso planeta. Ele é o Senhor das nossas vidas. Confia a sua vida a Jesus. Isso não é discurso protestante não, tá? Confia. Deixa ele te guiar, se você não vai se arrepender. Por mais que doa. Porque ele fala: você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Que Jesus nos abençoe. Que nosso amigo Miramês e suas equipes entreguem a vocês tudo aquilo que vocês vêm buscar aqui. Que eles propiciem para a sua vida toda a paz, a felicidade, o entendimento que você precise para dar conta daquilo que você se comprometeu a fazer. Não se esqueça, você é filho da luz, nós somos filhos da luz e cartas do Cristo. Assuma o seu protagonismo na sua vida. É isso aí, pessoal. Reflexões para a gente dormir com a cabeça suave. Agradecemos a Jesus, agradecemos ao irmão Miramês, a equipe que comanda essa casa, agradecemos ao Fábio por essas reflexões importantes, agradecemos a presença de todos vocês também aqui conosco. Pedimos a Jesus que nos envolva, que possamos levar essa paz, essa harmonia para os nossos lares em segurança e que possamos continuar nos beneficiando dessas energias positivas pela semana que se inicia hoje.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. E assim seja. Quem for tomar passe, por favor, pode se dirigir ali para o lado direito. E muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês. Boa noite.